Bem, olá a todos e um bom ano para todos. Espero que este ano vos traga tudo bom para vocês. E então eu estou aqui para fazer então, o primeiro vídeo de 2021. O ano passado foi um ano assim um pouco estranho, mas espero que este ano seja melhor. Eu vou fazer, este ano vou tentar fazer vídeos todas as semanas, seja desta maneira que eu agora vou fazer, que é apresentar-vos um fotógrafo e algumas fotografias foram icónicas no fotojornalismo, seja a falar sobre os meus projetos, que depois eu vou fazer outro vídeo sobre eles. E então hoje vou começar por talvez aquele que seja para mim assim o meu maior ícone do fotojornalismo. Aquela pessoa que quando eu vi o trabalho dele me disse: é isto que eu quero. Então eu vou-vos apresentar o Chris Anders. É ele. Eu depois vou deixar as imagens. O Chris Anders ganhou 2 Pulitzer Prize, que é os melhores prémios que um fotojornalista pode ter. E ele ganhou 2. A jornada do Chris pela fotografia de conflito ou fotografia de guerra, como quiseram chamar, começou no liceu, quando ele era muito novo, quando Chris e um amigo decidiram fazer um jornal. Mais tarde ele faz a primeira viagem para fotografar conflito e foi para o Kosovo em 1996. Ele esteve também na Libéria em 2003, onde fez uma fotografia que lhe deu a visibilidade mundial, a primeira fotografia que lhe deu assim realmente ser vista em todo o mundo. Que foi a fotografia numa ponte em que um jovem, digamos, que estava a lutar contra o regime, lança um rocket e depois volta a saltar de alegria em direção ao Chris, porque tinha acertado no alvo. E o Chris fez essa foto e foi publicada pelo mundo inteiro, em todos os jornais do mundo. Eu tenho aqui um bocado confuso, porque eu escrevi muito acerca dele. Em 2005, Chris esteve a fazer depois dessa fotografia, Chris esteve em várias outras coisas, mas depois ele em 2005 esteve com os militares americanos no Iraque, em Tal Afar, e documentou o evento que mais uma vez o catapultou para o mundo inteiro. Então o Chris seguia com a força americana, não é? por uma rua, e essa força teve contacto com um carro que seguia em direção a eles. Eles fizeram diversas vezes sinais ao carro para ele parar, dispararam inclusive, pelo que se diz, 2 disparos de aviso para o ar, mas o carro não parou, e foi então que um líder militar disse: parem-me esse carro, e toda a força abriu fogo sobre o carro, pensando que esse carro podia ser um carro-bomba, que era no Iraque era uma das coisas que se fazia contra os militares. Mas na verdade não, na verdade o carro era só uma família que se dirigia para casa, e Cristo comentou tudo.
Quando abriram as portas do carro, saíram então duas crianças e os pais que seguiam na frente estavam mortos e uma das crianças feridas. A fotografia mais conhecida desse evento é a fotografia da menina Samar Assar, coberta de sangue dos pais dela, e foi publicada por todo o mundo. Esta fotografia que o Chris tirou causou logo uma grande empatia com o público dos Estados Unidos, não é? E foi fortemente criticada pelas forças militares. Mas Chris só conseguiu publicar estas fotos porque ele foi muito rápido. Porque assim que ele chegou à base militar, foi-lhe dito para ele esperar um pouco e para ver o que é que se tinha passado e para ele não publicar já as fotos. Só que Chris, como já sabia, como ele já tinha muita experiência, e o alto comando é que lhe estava a pedir para ele não publicar as fotos já, Chris correu imediatamente para a tenda dele e enviou as fotos imediatamente para a agência dele, para a Getty Images, e foram publicadas. O Chris, a seguir a isso, foi expulso da base militar e foi expulso de acompanhar os militares americanos. E pronto, e esta foi a grande fotografia do Chris no Iraque. Ele acompanhou praticamente toda a guerra no Iraque, e esta foi a grande fotografia. Em 2011, o Chris parte então para a Líbia, mais uma vez para cobrir o conflito, onde fez uma fotografia que também foi muito publicada pelo mundo todo, que foi uma fotografia de um militar a segurar uma Kalashnikov e um lança-rockets do lado direito. Esta fotografia que vocês estão a ver. Esta fotografia teve uma história muito engraçada, porque ele ligou para um amigo, repórter, e disse: eu estou na Líbia. E o amigo respondeu-lhe: então, já estou farto de ver fotografias de Kalashnikovs no deserto. E o Chris não disse mais nada, e no dia a seguir ele tinha a fotografia publicada pelo mundo todo, e o amigo disse: esta é a melhor fotografia de uma Kalashnikov que eu já vi na vida. E pronto, e foi mais uma fotografia que lhe deu grande destaque. Então, o Chris continuou a fotografar na Líbia e foi para a frontline, para a cidade de Misurata, ele e outros fotógrafos, porque neste momento na Líbia estava-se a começar digamos, os fotógrafos internacionais estavam a começar a ser alvo de alguma represália por parte das forças, e então eles estavam todos muito juntos. Estava o Chris, estava o Tim Ellington, a Nicole, o Tyler Hicks, o Mike Campbell e outros fotógrafos e jornalistas. E esses estavam todos juntos numa casa, como eu disse, em Misurata, que neste momento estava a ser fortemente atacada pelo regime de Gaddafi. E então
eles numa manhã dirigiram-se no dia 20 de abril de 2011, dirigiram-se para um prédio numa rua que se chamava Tripoli Street, onde estava a haver uns confrontos. Eles entraram nesse prédio e Chris fez algumas fotografias, as suas últimas fotografias. A situação era mesmo muito má e todos decidiram regressar então ao hotel. E depois de todos regressarem ao hotel, alguém do grupo disse: e se voltássemos? Na altura disseram que alguns queriam ir, outros não queriam. Então houve um grupo que foi, o Chris e o Tim foram nesse grupo até ao mesmo prédio, e assim que saíram do automóvel e foram para entrar no prédio, foram atingidos por um morteiro de artilharia. E o Tim morreu enquanto estava a ir para o hospital a ser evacuado, e o Chris Anders, em muito mau estado, morreu horas depois no hospital. Eu espero que gostem das fotografias do Chris. Ele para mim é mesmo uma grande inspiração. Talvez o fotógrafo, como eu disse, que mais me inspira, e o qual eu admiro muito, e a história dele é incrível. Podem ver toda a história, ou um pouco da história mais sobre ele, no filme Chris Anders, só. O filme está em vários sítios e é muito bom mesmo. Espero que gostem. Já estou a preparar o próximo fotógrafo. O próximo fotógrafo vai ser uma fotógrafa, neste caso. Uma fotógrafa que pouca gente conhece ainda. Ela não é assim tão conhecida, mas é uma fotógrafa que tem feito um trabalho incrível e que eu gosto também. E que eu falo algumas vezes com ela. E espero que gostem então desta linha de vídeos. E se tiverem algum fotógrafo que queiram que eu fale em particular, deixem nos comentários. E já sabem, partilhem com os vossos amigos, e obrigado mais uma vez por